Aliás, eu queria aproveitar, já que vocês estão falando nisso, já que a gente é sempre muito ingrato, Mauro, eu já vi até você falar sobre isso um dia, negócio de concorrência, que trabalha num lugar, trabalha no outro, a gente trabalha pra gente, trabalha pro público, e essa que é a verdade. Eu queria aproveitar hoje a chance que eu tenho de agradecer o pessoal do jornalismo da Rede Globo, o pessoal do Esportes, do Esporte TV, que eu tenho que agradecer, porque eles têm que agradecer mesmo, sendo aqui na Bandeirantes, que é uma empresa democrática e sabe da minha posição, até porque ajuda a Bandeirantes esse tipo de coisa. Tem que agradecer, eles fizeram uma matéria comigo domingo às 10 horas da noite no Esporte TV, que eu confesso a vocês, quando chegou no fim do programa, um programa de 1 hora, eu estava chorando. Primeiro, um programa muito bem feito, e segundo, eles fizeram uns elogios para mim que absolutamente eu não mereço, mas fiquei muito feliz, eu fiquei envaidecido em ser tratado daquela forma como eu fui, por uma empresa tão organizada, tão forte e tão poderosa como é a Globo, que tem o Esporte TV como uma de suas emissoras. Eu fiquei muito feliz e quero agradecer de coração a esse pessoal todo do jornalismo, porque eu sei que muita gente participou dessa matéria e ela foi muito importante para a minha vida. Muito obrigado de coração, e talvez uma das primeiras vezes que eu falo de público sobre uma homenagem que eu recebo. E essa daí realmente me calou muito fundo, porque ela foi lá de cima de uma situação muito legal e que me deixou realmente muito envaidecido. Uma das poucas vezes na vida que eu fiquei tão envaidecido com uma matéria feita a meu respeito. Apareci a beça, fiquei muito feliz e de coração quero agradecer esse pessoal todo. Sem dúvida, as pessoas é que têm agradecido, né, Silvério, tudo que você fez pelo rádio esportivo e pelo futebol. As pessoas que têm agradecido, inclusive, não só a Globo, a Sport TV, mas a ESPN, Paulo Mino, que é narrador e é louco pelo seu trabalho, Paulo Soares, enfim, é amplo, geral e restrito. Mauro, Portuguesa e Flamengo, o que você acha que dá no Castelão? E até o Vitor Pozella, que fez parte dessa grande equipe do Sport TV, está dizendo que vai levar todos os agradecimentos para toda a equipe que fez, que também diz que é o maior, como também costuma dizer o Milton Leite, que depois de ver a matéria lá no Sport TV, também que trabalha no Sport TV na Globo, o Milton também falou que nada mais justo do que essa homenagem, que ainda é pouco para o Silvério. Ele é um companheiro do trânsito intenso das grandes cidades. Está no seu celular, mas ainda tem gente que gosta mesmo do de pilha. O rádio transmite palavras e são os profissionais que trabalham nele que têm o desafio de criar imagens, emoções ao ouvinte. O Sport TV Repórter entrevistou profissionais de norte ao sul do país para saber qual é a realidade da rádio esportiva hoje no Brasil. Como a tecnologia, antes uma inimiga, se tornou o futuro das emissoras brasileiras. Você vai conhecer uma cidade do interior do Ceará que divide duas paixões no dial, a fé e o futebol. E na maior cidade do país, que concentra o maior número de estações de rádio, um nome sobressai: José Silvério. Meu nome é Rádio. Minha mãe é Dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Apesar do avanço de novas mídias e da expansão do acesso à internet, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Ele está presente em 88% dos domicílios. Perde só para a TV, que chega a 97%. São quase 9.500 emissoras empenhadas em proporcionar lazer e utilidade pública. Trânsito lento aí em direção ao Recreio dos Bandeirantes. Lembrando que a Avenida Embaixador Abelardo Bueno tem preço interditado. Ali... E é no esporte mais popular do país, o futebol, que o rádio se destaca. Marcamos bem o adversário e conseguimos uma vitória que nos vai dar uma
confiança muito grande. A cumplicidade entre o rádio e o futebol é tão forte que não só os craques da bola se tornaram lendas. Bota no chão, toca, recebe na devolução, mandou pra Paulinho, apontou, engatilhou, mandou pra fora. Muitos locutores esportivos também escalaram degraus de fama. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. No baú sonoro da memória dos ouvintes, as vozes de Fiore Gigliotti, Pedro Luiz, João Saldanha, Jorge Cury, Valdir Amaral e tantos outros eternizaram gols inesquecíveis. Ainda hoje o rádio continua entrando em campo. Na arquibancada, o que antes era visível nos ouvidos dos torcedores foi trocado por discretos fones de ouvido. Os smartphones e os celulares substituíram o aparelho, mas os locutores continuam criando um futebol de efeito e fantasia. A realidade é adornada por bordões e gols interpretados com desatadas emoções. Quase anônimo em uma tarde de meio de semana no estádio do Pacaembu, este homem é uma referência, uma unanimidade. Aos 68 anos, o mineiro José Silvério é considerado o mais técnico de todos os locutores esportivos da história do rádio brasileiro. Na voz dele, sobrevivem todos os narradores do passado. A voz de Silvério também aponta direções para os que estão chegando. No repertório de José Silvério, há momentos plenos de emoção. A conquista do Campeonato Paulista de 1977 pelo Corinthians é um dos seus momentos antológicos. Veja, ou melhor, ouça. Milhares e milhares de gargantas berrando no mar esta noite paulista. O nome adorado, Corinthians, Corinthians. Alma popular, canto de um povo que canta toda a alma na garganta. Corinthians, felicidade ao alcance de todos. Corinthians, um mito, uma dor, uma esperança, uma certeza. Corinthians, o amor, a vida, o sonho, a realidade. Os locutores de rádio, eles precisam ser mais ou menos mágicos. Você tem que ter boa voz, você tem que ter rapidez, você tem que enxergar bem, você tem que falar bem, você tem que ouvir bem, você tem que ser um ser humano quase que perfeito. Você só não é perfeito porque é um ser humano. Reinaldo pegou o rebate pelo Atlético, tirou dali, tocou pelo lado esquerdo do campo, soltou para Denilson. Denilson armou contra-ataque, mas o passe é mal feito. Minha vida inteira, desde os tempos de menino, quando eu descobri o rádio e me apaixonei pelo rádio, eu sempre gostei muito mais dos locutores de rádio do que dos jogadores de futebol. Eu fiz um processo inverso da maioria. Então, todos os locutores esportivos que eu ouvi naquele tempo eram meus ídolos, todos. Nesta rara visita ao Museu do Futebol, José Silvério reencontra personagens de um passado também seu e que aqui se faz presente por inteiro. São retratos, são momentos, craques, palavras, tudo e todos em plena eternidade. É um reencontro de José Silvério com ele mesmo, com sua voz. Ele ouve um pouco do que já fez de eterno e que aqui no museu poderá ser lembrado, ouvido sempre. A tentativa do Jô era passar pelo Antônio Carlos e procurar o Fernandinho. Chamou para a esquerda, chamou para a direita, no último passo de dança. É noite de jogo do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. É noite de quilowatts de emoção na voz de José Silvério. Cruzado, passa!
na frente do gol, ainda não saiu, corre, agora sai pela linha lateral, arremesso para o time do Atlético bater. O intervalo é uma pausa para voltar no tempo, voltar aos anos 50, voltar à pequena Itumirim, lá no interior das Minas Gerais. Em 1954, eu estava em Itumirim, que é a minha cidade natal, e eu estava jogando pelada com uma garotada. Eu tinha 8 anos nesse mês de junho. E eu saí do campo, que tinha um corredor, minha cidade é muito pequenininha, e nós fomos para a rua. E chegamos num determinado lugar, tinha um rádio em cima de uma calçada com umas pessoas ouvindo o rádio. E aí ficamos lá, aquela molecada, sem saber o que estava acontecendo. Descobrimos que era o jogo da Copa do Mundo de 1954 entre Brasil e Iugoslávia. Isso daí me marcou muito, eu achei aquilo uma coisa meio mágica. Chamado de o pai do gol, José Silvério narra em cima do lance, sem floreios, sem invenções. Falta, bate Ronaldinho, para Jô, sai, Rogério Ceni, tira de soco. A exatidão é a grande qualidade dele. O gol, cada gol que José Silvério narra, uma emoção única, singular. Da segunda etapa final. São Paulo 0, Galo 0 ainda no primeiro tempo. E vem São Paulo, bola tocada para Luiz Fabiano, dominou, girou, cruzou, tirou, marcou, passe, gol! Porque tudo que acontece na hora do jogo é absolutamente inesperado. Eu não me lembro nunca de ter narrado um gol igual ao outro. São Paulo! É de Wellington, camisa 37. Como um centroavante, um narrador vive de gols, sonha com eles. Dono de uma artilharia só comparável com a de Pelé, José Silvério sonha com um gol que espera narrar no domingo, 13 de julho de 2014, no estádio do Maracanã. E vai sair jogando outra vez lá pelo lado direito do campo. Brasil, bola tocada para Paulinho, pisou na bola, tentou a finta, girou para lá, para cá, tocou de novo para Hulk, no triângulo para Daniel Alves, levou pela direita, Fred pediu, ele cruzou, afasta o zagueiro, pegou, Neymar, bateu, é gol! E que golaço! José Silvério é um homem que ama o que faz. É esse sentimento doméstico talvez a razão de ter recusado tantos convites para seguir carreira na televisão, ir além. Às vezes eu tenho dúvidas enormes a respeito da minha profissão, principalmente nos tempos atuais, em que você fala do mundo da internet, do mundo da televisão. Você está na sua casa, e eu não sou diferente disso, vendo um jogo pela televisão, nos dias de hoje, com HD, com essas coisas todas, com essa evolução que a televisão teve nos últimos anos, e o rádio não teve evolução nenhuma, o rádio é a mesma coisa. Essa evolução me faz pensar, puxa vida, como é que eu consigo ainda ter ouvinte no rádio? Peças raras. Você em sintonia com o rádio.